Olá, tudo bem? Aqui é Geraldo Augusto do Você Tem Acesso. Paz. Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Como Crescer Espiritualmente com Princípios na Palavra de Deus. E no vídeo de hoje, nós vamos estudar a primeira de 3 partes. Como assim? Nós vamos estudar os livros de Mateus, Marcos e Lucas, que têm ensinamentos paralelos, mas repartidos em 3 vídeos. Bom, agora aqui na tela do computador, vamos então aos fundamentos e ensinos. Deixa eu te explicar algumas coisas antes de nós iniciarmos propriamente dito. O que nós vamos estudar? Nós vamos estudar fundamentos e ensinos. Como assim? Nós não estudaremos o contexto histórico, geográfico, pano de fundo. Nós não iremos nos aprofundar teologicamente no estudo desses livros. Por quê? Porque nessa série, a direção que o Espírito Santo deu foi de que fossem gravadas aulas, pensando alguns versículos dentro dos livros ao longo da Bíblia, e que esses versículos tragam fundamentos e ensinos, e que imediatamente ao ler esses versículos, nós consigamos entender o que praticar na caminhada cristã. Então são verdades que o livro ensina e as ações para qual o livro convoca. O que eu preciso viver na minha vida, né, como uma cópia de Jesus, como imitador de Cristo, como discípulo de Cristo, e que eu ainda não tenho feito, né? Então é exatamente isso. Tudo bem? A segunda coisa, eu preciso explicar o seguinte. Nós finalizamos os estudos, tá? Em relação ao Antigo Testamento. Foram 43 vídeos iniciais. E por que 43, né? Porque o livro de Salmos nós repartimos em 5, porque na verdade o livro de Salmos é um conjunto de 5 livros, né? E ia ficar muito grande, por isso que nós tivemos 4 aulas a mais. Agora, nós chegamos então ao Novo Testamento. E chegando ao Novo Testamento, nós encontramos aquilo que nós chamamos de evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, né? Por quê? Porque eles são relatos paralelos da vida e ministério de Jesus. Então, a palavra sinóticos, ela vem do grego com o significado de sim, mesma, ótica, olhar. Então nós podemos, num mesmo olhar, ler o texto dos 3 evangelhos. Como assim? Se nós colocarmos os evangelhos em 3 colunas, percebemos as semelhanças ou diferenças do texto, né? Então, eles diferem do Evangelho segundo João, Evangelho de Jesus segundo João, porque eles não têm, João não tem esse paralelo de tantos relatos assim como esses 3 evangelhos possuem, ok? Então, por isso que nós chamamos assim, né? Eles são designados por conterem uma grande quantidade de histórias em comum, na mesma sequência, e algumas vezes utilizando exatamente a mesma estrutura de palavras. Agora, para a importância devida aos ensinamentos de Jesus, recontados nesses evangelhos sinóticos, e para não sermos repetitivos, né? Ou seja, para que você possa entender a importância dos ensinamentos de Jesus, né, em que nós encontramos nos 3 evangelhos sinóticos, e para que eles não se repitam, porque tem uma história em um, tem história no outro, história no outro. Então o que nós fizemos, né? Agregaremos as lições dos 3 primeiros evangelhos, ou seja, ao invés de ensinar, né, de compartilhar para você fundamentos e ensinos de Mateus, na outra aula
de Marcos, na outra aula de Lucas. Não. O que que eu fiz? Estou agregando, juntando aquilo que existe uma repetição nos trechos e alguns textos que não, alguns fundamentos que encontramos um em um ou em outro, e repartindo isso em 3 lições. Então nós vamos ter uma primeira lição com fundamentos e ensinos dos 3 evangelhos sinóticos, a segunda lição depois e depois a terceira lição. Né? Serão 3 vídeos dessa maneira. Tudo bem? Compreendido? Vamos lá? Olha que você possa absorver esses fundamentos e ensinos como nunca antes. Primeiro, diretrizes para crescer em piedade. Nos evangelhos, bem como em todo o Novo Testamento, a piedade ou vida piedosa adota uma nova dimensão. Jesus veio e demonstrou a conveniência da piedade pessoal e deu o Espírito Santo para viver essa vida através de nós. Então, como assim? Uma vida piedosa é aquela vida dedicada, devota ao Senhor, que preza por ter uma prática de vida segundo o Senhor se orienta. É você prezar pela prática de vida cristã, né? E quando Jesus veio e mostrou a maneira de vivermos isso de uma maneira, numa nova dimensão, hoje em dia numa nova dimensão, por quê? Porque ele enviou o seu Espírito, né, o Espírito Santo, para que ele vivesse essa vida através de nós. Então, o Espírito Santo que habita em você, que habita em mim, né, se você confessou a Jesus Cristo como teu único, suficiente Salvador e Senhor, então você foi selado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo habita em você. Então, se ele habita em você, essa maneira de que a vida de Cristo ela exista em nós. E esse é o grande desafio que nós temos, né? Manter Cristo vivo em nós. Através de quê? Através do Espírito Santo que habita em nós. Tem algo muito interessante a respeito disso, né? Do habitar de Deus em nós, né? Mas que não é conversa exatamente para esse ensinamento agora. Como resultado, nós temos a esperança de experimentar a verdadeira vida de Deus. A vida e ensinamentos de Jesus nos deram instruções sobre como viver uma vida piedosa. Ou seja, nós estamos aprendendo ao longo dessa série instruções, fundamentos e ensinos que devemos colocar em prática na caminhada cristã. Só que especificamente agora, com os evangelhos, e começando agora pelos os 3 evangelhos sinóticos, nós vamos ver diretamente os ensinamentos e como Jesus fazia, né? Embora a devoção não garanta o acesso da terra para o céu, né? Não é porque eu tenho uma vida aqui na terra dedicada ao Senhor que isso me garanta a eternidade. O que me garante vida eterna é a minha fé no sacrifício de Cristo Jesus. Então, mediante a fé, eu sou justificado, me tornado sem culpa diante de Deus, me torno justo diante de Deus e passo a fazer parte da família de Deus como seu filho, né, por adoção. Agora, só que através da vida devota nós podemos descobrir a bênção do céu na terra. Então, vamos ver mais à frente, mas nós vamos atrair a realidade do céu, nós vamos atrair a realidade do céu para a terra, né? Através dessa vida com Deus, a vida de Deus em nós. Mateus 5, a partir do 17.
Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, se Jesus veio para cumprir, né? Ele veio para cumprir. Então fica claro que ele não veio revogar a lei ou os profetas. Continuando. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então é muito importante isso, nós observarmos e ensinarmos. Lembra que Jesus fala, né? Antes de subir aos céus, né? Ele comissiona a igreja e nos manda fazer discípulos, irmos fazermos discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que ele nos ensinava, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito, e assim ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, é esse nosso papel, observar os ensinamentos e fazer o quê? E ensinar aqueles que fizermos discípulos. Então compreenda que o ministério de Jesus cumpriu a lei. Ele não aboliu. Esteja advertido que aqueles que ensinam sem seguir a lei não serão importantes no reino. Então não adianta nada nós queremos, eu por exemplo, querer ensinar a palavra de Deus, compartilhar com você aqui esses ensinamentos, os princípios na palavra de Deus para nós crescermos espiritualmente e eu mesmo não praticar. Então eu não serei importante no reino. Né? Eu estou ensinando um negócio e estou fazendo outro. Né? Então não pode ser assim. Não podemos ser assim. Mateus 5,31. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Mateus 19:4 em diante. Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Marcos 10:5. Mas Jesus lhes disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem seu pai e mãe, e unir-se à sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Marcos 10:10 em diante. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto, e ele lhes disse, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Lucas 16:18. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Conseguiu ver aqui o paralelo, né? Dos textos. Quem repudiar e casar com outra comete adultério. E aquele que casar com a repudiada também comete. Aí, se nós voltarmos aqui, ó. Quem repudiar em Marcos agora, vimos em Lucas, ó, em Marcos, casar com outra comete adultério. Tá vendo que os textos
eles se repetem. Aqui, ó. Qualquer que aquele que repudiar sua mulher, também foi dito, provido. Qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a casar se torna e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Você está vendo que nesses 3 evangelhos o tema ele se repetia, né? É por isso nós vamos ver vários textos, né, que o conteúdo se repete, na maioria das vezes seguindo uma sequência. Nós vamos entender o porquê deles serem chamados assim de evangelhos sinóticos. Mas nesse ensinamento aqui específico, o que nós precisamos entender e praticar? Que o divórcio jamais deve ser usado como um recurso aqui no singular, perdão. Jamais deve ser um recurso. Já que não vai dar... tem gente que pensa assim, bom, eu vou casar, se não der certo eu separo, eu me divorcio. Né? Tem gente que já encara como um recurso a opção do divórcio. Só que não pode ser uma opção para as nossas vidas. Reconheça que o divórcio contraria a ordem divinamente criada e é, portanto, um pecado. Mas eu não aguentava mais, porque não me dava atenção, eu me sentia sozinha, ou eu me sentia sozinho, e eu não quero julgar ninguém, tá? Estou mostrando aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mateus 10, 32 em diante. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Lucas 12, 8 e 9. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Então aqui, ó, todo aquele que me confessar diante dos homens, todo aquele que me confessar diante dos homens, tá vendo o paralelo, né? Confesso corajosamente Jesus perante os outros, creia que ele o reconhecerá perante o Pai. Amém? Mateus 15, a partir do 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe, e assim validaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ora, reuniram-se Marcos 7, a partir do 1. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Aí no 4. Quando voltam à praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal, canos. Interpelaram os fariseus e os escribas: por que não honram os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Versículo 6. Respondeu-lhe-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim,
e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Então, vamos continuar, né? Perdão. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldizer seu pai e sua mãe seja punido de morte. Versículo 11 de Marcos 7. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, validando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então, o que eles estavam fazendo? Eles estavam reclamando de que os discípulos não seguiam a tradição de lavar a mão para comer. E hoje em dia ainda é algo muito importante para a nossa saúde, para a higiene, é importante. Então é como, imagina só, os discípulos chegam na casa de alguém, vêm da rua e vão comer e não lavam a mão, por exemplo. Foram convidados para um café da manhã, para um almoço, para um jantar, para um lanche da tarde, vieram da rua, né, e não lavaram as mãos. Então, aqueles homens ficavam observando a atitude dos discípulos e diziam que, poxa, que absurdo, eles não seguiram essa tradição tão importante e tão trivial de lavar a mão para comer, como é que pode? E Jesus então falou: olha, já que é assim, vocês estão falando da tradição, então por que vocês têm também a tradição de declarar que se alguém tem seus pais com alguma questão, para alguma necessidade, vocês, por tradição, dizem: não, pai, mãe, eu não posso te ajudar porque esse valor que eu tenho aqui, sobre isso que eu tenho aqui, é uma oferta para o Senhor, eu não posso usar isso aqui, que é para Deus, para poder te abençoar, para poder te ajudar. Né? Por que vocês estão fazendo isso como tradição e vocês invalidam a tradição de que você deve honrar pai e mãe? Né? Então Jesus dá uma chacoalhada neles. Eles estão querendo que siga a tradição, né? E ao mesmo tempo eles colocam a tradição acima da palavra de Deus. Então cuide com o perigo da tradição religiosa. Reconheça e previna-se contra a tendência dos seres humanos de ensinar a tradição religiosa como um substituto da palavra de Deus. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu aqui, pessoal, só para ilustrar isso aqui de algo simples. Eu, por hábito, quando aprendi assim no início da caminhada cristã, e procuro fazer assim ainda hoje em dia. Eu chego à congregação, no culto, e eu por hábito paro, cumprimento quem está ali na entrada, né, claro, e tenho por hábito sentar um pouco, não necessariamente ajoelhando, mas hoje em dia, na maioria das vezes, sentado. Eu paro um pouco e apresento aquele meu momento a Deus. Já vim apresentando desde o caminho, desde casa, né, de onde eu estiver, mas naquele momento eu procuro separar para o Senhor, dedicar aquele momento, apresentar aquele tempo ao Senhor. E me desvencilhar cada vez mais das preocupações, das inquietações, para que eu esteja totalmente entregue ao Senhor durante aquele período do culto que é para o Senhor. Então, está na Bíblia que a gente deve fazer assim? Foi Deus que mandou eu fazer assim? Não, mas é uma tradição que me preserva dedicar o meu culto racional ao Senhor, ali congregado com os irmãos. Mas, por exemplo, eu posso guardar uma tradição, eu guardava, né, uma tradição, também no início lá da caminhada,
Eu era líder de jovens e num culto jovem, convidei, num determinado culto eu convidei um pastor amigo, pastor Alan Capriles. Eu até sugiro que você assista aos vídeos no canal dele, procura aí Alan Capriles, e também o canal Chance Final. Então tem uma palavra do altar de Deus para as nossas vidas, né? Pregação do evangelho genuíno. E eu lembro que isso tem uns 17 anos, talvez, 16, 17 anos atrás. Ele foi pregar, né? Foi ele, foi a sua esposa, foram alguns jovens, alguns irmãos lá da igreja que ele pastoreia, né? Da Igreja Bíblica Cristã. E eu falei assim, puxa, você não tem como colocar uma gravata? Por quê? Porque aqui nós temos a tradição de usar gravata, eu devidamente engravatado num culto jovem, né? E nós temos como tradição, o pastor não gosta muito e tal, não sei o quê. Eu lembro que ele ficou constrangido, mas com muito amor no coração, nós chamamos algumas gravatas, né, na secretaria da igreja, e a esposa o ajudou, né, a colocar uma gravata, escolheu uma, e ele colocou a gravata e foi lá numa boa, ministrou a palavra, que foi uma bênção. Se eu não me engano, falava exatamente sobre a importância do evangelho, foi o tema da mensagem. E depois de um tempo, né, eu vi que tolice a minha, né, de querer exigir isso como tradição religiosa, né. Então quer dizer que usar a gravata é uma tradição religiosa que tem que ser cumprida, mas ele ministrar a palavra de Deus para nós não valeria se ele não estivesse usando a gravata, né. E hoje em dia eu vejo que, como eu fui tolo, querendo colocar a tradição religiosa acima da palavra de Deus, né. Então é o que nós precisamos cuidar mesmo, né. Reconheça e previna-se contra a tendência dos seres humanos de ensinar a tradição religiosa como substituto da palavra de Deus. Lucas 12, 47 e 48. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Saiba que aqueles que têm um maior conhecimento da verdade serão considerados responsáveis pelos atos mais frutíferos, né? Então, não tem como fugir disso. Precisamos saber entender isso aqui. Segundo tópico para trocar uma ideia com você é sobre passos para a santidade. Sobre a antiga aliança, a santidade chamou Israel. Faltou um P aqui, ó. Eu comendo letra. Para viver distintamente das nações, principalmente nas questões externas da lei. Questões externas. Entretanto, Jesus chama o seu povo a uma santidade que vem da onde? Do coração. É diferente. Aqui era principalmente externa. Aqui vem do coração. Na nova aliança. Na nova aliança. Aqui na antiga aliança. Na AA. Na NA, na nova aliança do coração. Agora a santidade é o resultado da lealdade pessoal a Deus, que é a realização do cumprimento dos atos mais proveitosos originalmente pretendidos para a humanidade. Mateus 5, a partir do versículo 3. Mas antes de ler, deixa eu te falar, esse capítulo é o capítulo onde inicia o sermão, o precioso sermão da montanha, onde Jesus traz muitos ensinamentos preciosíssimos para as nossas vidas, assim, algo muito especial para a nossa caminhada de vida,
cristã. E Jesus, como um bom mestre, e ali era hábito, né, dos rabis fazerem isso, Jesus ele meio que se assenta, né, para poder começar a ensinar o povo. Era como se Jesus estivesse falando assim: pessoal, deixa eu sentar aqui, presta todo mundo muita atenção. Eu preciso da total atenção de vocês, porque a partir de agora eu vou ensinar algo que é muito importante para a vida de vocês. E aí Jesus começa os ensinamentos. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Tá vendo aqui que tem uma bem-aventurança, uma beatitude e tem um porquê. Porquê alguma coisa. Então, bem-aventurado significa extremamente feliz, agraciado, né? Uma alegria, uma felicidade, uma bênção que vem dos céus mesmo, né? Bem-aventurado, né? Quem chora, por quê? Porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, por quê? Porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, por quê? Porque serão fartos, serão saciados. E aí nós conseguimos aprender algumas coisas. Depois continua o texto, vamos ler, mas aprender algumas coisas muito importantes. Quando a Bíblia fala aqui para mim e para você, sejamos bem-aventurados, né? Sejam bem-aventurados humildes de espírito. O que está dizendo aqui sobre o humilde de espírito? Está mostrando sobre aquele que diz não à autodependência. É a pessoa que diz que não precisa dela, né? Que ela não é autossuficiente. É aquela pessoa que diz assim: olha, só eu basto para mim mesmo e eu não preciso de ninguém. Então, o humilde de espírito é aquele que diz não a isso, mas que na verdade reconhece a sua condição de pobreza espiritual e se rende ao Senhor. Então, quando eu e você reconhecemos a nossa pobreza espiritual, nos livrando da nossa autodependência e passamos a depender totalmente de Deus, exclusivamente de Deus, né? Nós precisamos uns dos outros, precisamos do pão nosso de cada dia, precisamos do nosso lar, precisamos do amigo, da família, do cônjuge, do filho, do pai, precisamos de N coisas, mas de depender somente de Deus. E quando nós reconhecemos isso, que sem Ele, o que seria de nós? Quando nós reconhecemos, nós então somos aqueles que temos acesso ao reino dos céus. Ok? Então, o reino dos céus é para quem? É para quem é humilde de espírito e reconhece que depende de Deus. E aí vem depois: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Chorar aqui não é simplesmente o choro, mas esse choro, ele simboliza o choro de alguém que se arrependeu. Então, arrependa-se. Não chorando necessariamente como uma pessoa consternada, aquela situação, mas como alguém consciente do seu pecado. Então, se eu e você chorarmos consciente do nosso pecado, com peso, né, da responsabilidade, do nosso erro, do nosso pecado, né, e nos arrependermos, então nós seremos bem-aventurados, porque seremos o quê? Consolados. Então, se eu me arrependi, né, normalmente você se arrepende, você se quebranta diante de Deus e você acaba chorando, na maioria das vezes. Se existe um arrependimento genuíno, o que vai acontecer? Eu e você seremos consolados, porque receberemos de Deus o perdão. Então, ser consolado é ser perdoado.
chorei diante de Deus em arrependimento, confessei meu pecado, eu sou consolado do meu choro porque Deus me perdoa. Ok? Depois vem falando, bem-aventurados os mansos. Quando nós lemos mansos aqui, não é uma pessoa que seja uma pessoa fraca, um fracote. Não, 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 não. É aquele que tem energia controlada. Aquele que anda calmo, tranquilo, sereno, com humildade e autodisciplina. Então, controle a sua energia. Seja manso. Quem é manso, o que acontece com o manso? Herdará a terra. Aquele que é manso, sabe como entrar, sabe como sair, ele tem os acessos facilitados. Mas aquela pessoa rixosa, briguenta, né? Sempre tem rispidez, sempre age com acidez, né? Dá problema, né? Dá problema. Dá problema muito grande. Então seja aquele que controla a sua energia. Depois, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, que serão fartos, saciados, né? Então, desejo, o que é justiça? Justiça é a prática daquilo que é certo. Então, desejo uma vida justa, faça e clame por aquilo que é certo. Então, eu e você, nós precisamos caminhar dignamente. E precisamos clamar e agir de maneira que a justiça também se manifeste. Por exemplo, estamos vendo algo errado acontecendo, o que nós precisamos fazer? Apontar, conversar e mostrar que aquilo está errado e buscar uma maneira de cessar aquilo para passar a ser feito certo. Se nós simplesmente olharmos, isso não é comigo, não é comigo, não, tô nem aí, nós estamos sendo negligentes, nós estamos sendo coniventes com a situação errada e não estamos vivendo isso, de ter fome e sede de justiça, tá ok? Continuando, as beatitudes ou bem-aventuranças, no versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, quem é misericordioso recebe misericórdia. Quem é limpo de coração vê a Deus. Quem é pacificador é filho de Deus. Primeiro, misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é você ter o olhar do coração, córdia, a miséria. É o teu coração enxergar a miséria do outro, né? É ter compaixão. É exatamente ter compaixão. Então, nós precisamos... Eu inverti a ordem aqui na explicação, mas exerça compaixão, seja gentil, solidário e sensível. Então, se eu quero viver misericórdia, eu preciso ser misericordioso. Então, exercendo compaixão, sendo gentil, solidário e sensível. Sendo limpo de coração, eu então estou atendendo uma condição vital do cidadão dos céus, daquele que verá a Deus, ok? Pacificador, né? Bem-aventurados pacificadores. Então, como filho, né, de Deus, eu vou seguir o exemplo do Pai, porque ele é o pacificador supremo. Então, apazigue as coisas. Coloque panos quentes e não combustível para incendiar. O outro, seja leal à honestidade, mesmo que isso implique em ser perseguido. Aqui, ó. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós.
Então precisamos ser leais a essa integridade, ok? Sermos justos, mesmo que isso implique em sermos perseguidos, ok? Agora, é importante que você e eu lembremos, aqui está um link. Nós já vamos falar sobre vários textos, né, ao longo desses 3 evangelhos sinóticos, alguns textos, melhor dizendo, em que nós vamos ver sobre sermos sal e luz. Sal e luz. Então, lembre-se que as beatitudes e bem-aventuranças descrevem o caráter essencial dos cidadãos do reino. Então, tudo isso que nós acabamos de ver aqui, das beatitudes ou bem-aventuranças, fazem parte do caráter cristão. E ter um caráter cristão desenvolvido mostra para mim e para você que elas são metáforas daquilo que é o sal e a luz, né? Do que é o sal e a luz, sal da terra e luz do mundo. Demonstra uma influência benéfica dos cidadãos à medida que eles penetram a sociedade secular, né? E na verdade, não fazendo separação entre o secular e o sagrado, porque se eu sou santo, no meu cotidiano gospel, cristão, evangélico, né, nessa bolha que muitas vezes nós nos aprisionamos, eu preciso ser santo também fora desse meio, né? Eu não sou santo por causa do meio, mas eu sou santo porque eu desejo agradar aquele que habita em mim. É diferente, que me resgatou do império das trevas para o reino na sua maravilhosa luz. Então, eu e você precisamos fazer isso, né? Não fazer essa separação. E aí, exatamente quando nós não fazemos essa separação entre secular e sagrado, vivendo essas beatitudes que descrevem o caráter de quem é cidadão do reino, do caráter cristão, nós conseguiremos ser sal da terra e luz do mundo. O sal da terra, a terra, né, aí, quando a gente lê terra em muitos textos para o judeu, terra significa um círculo de influência, né? Tem a ver onde eu influencio, onde eu alcanço a minha família, a minha vizinhança, a galera do meu trabalho, é a minha influência. Então, Sal da Terra aponta também para o sabor, né, do Evangelho, sabor da igreja. Né? Então, se nós temos sabor, nós então fazemos a diferença. Se eu sou sal em meio aos meus irmãos em Cristo, em meio àqueles que estão envolvidos comigo, que me cercam, né, é sinal de que eu estou dando sabor, né, eu não estou insípido. Né? Se nós olharmos hoje para o cotidiano cristão, vemos várias atitudes sem sabor, né? Você não vê o sabor da vida de Deus, você não vê o sabor de Cristo naquilo, você não enxerga Deus. E nós precisamos nos preocupar em ser sal da terra, ser o sabor do cristianismo, ok? O sabor do cristianismo, o sabor do nosso meio. E aí, eu consigo então ser o quê? Eu consigo ser luz do mundo. Então, quando eu sou sal da terra, dando sabor ao meu meio ali, onde eu estou inserido, no meu contexto, né? E não sendo apenas mais mas sendo um cristão que faz a diferença, que as pessoas conseguem enxergar a vida de Deus em mim, né? E não como muitas vezes nós agimos sem a vida de Deus em nós então conseguimos ser luz do mundo. E como é que eu consigo ser sal da terra e luz do mundo? Quando eu tenho um caráter essencial dos cidadãos do reino. Ah, mas como é que é esse caráter? É um caráter descrito
pelas beatitudes, pelas bem-aventuranças. Beleza? Vamos lá. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Então, sal que perdeu o sabor não presta, é lançado fora e pisado pelos homens. Não é o que acontece com aquele que não vive genuinamente uma vida cristã, não é? Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Então precisamos ser essa luz. Quando? Como temos o caráter de Cristo. E continua no versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? As boas obras. E glorifique a vosso Pai que está onde? Nos céus. Então o meu trabalho, o seu trabalho é apontar para Jesus Cristo. Esse é o meu e o seu trabalho. Eles precisam ver que a minha vida e a sua vida apontam para Jesus mediante o quê? Mediante o que fazemos. Beleza? Marcos 9,50. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Lucas 11,33. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Lucas 14:34-35. O sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nós precisamos reconhecer que a nossa vida tem ou um efeito positivo ou negativo. Ou nós somos sal da terra, luz do mundo, ou não somos. E para isso nós precisamos fazer o quê? Viver com responsabilidade. Que responsabilidade é essa? Num caráter cristão. Que caráter cristão é esse? É o caráter do cidadão dos céus. Ah, mas o que descreve esse caráter cristão, que também é o caráter do cidadão dos céus? As bem-aventuranças ou beatitudes, ok? Então, o meu caráter cristão é manifesto com as características das bem-aventuranças que nós acabamos de estudar anteriormente. Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podem servir a Deus e as riquezas. Lucas 16:13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Seja leal a Deus. Abandone qualquer ambição que comprometa seu compromisso com Deus. Mateus 10:28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer por perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Lucas 12:4. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos a esse deveis temer. Reconheça que só Deus tem poder sobre a morte e o inferno. E o inferno. Tenha reverência por ele, ok? E não irreverência, mas reverência, respeito, consideração, estima, honra. Não o que muitas vezes nós fazemos.
Mateus 22, 15, 16. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Enviaram os discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não é na aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. Versículo 20. Ele lhes perguntou: De quem é este fiz na inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando, foram-se. Marcos 12, 13. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que os apanhassem alguma prova. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com o que quer que seja, porque não eras a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Eu já quero uma desculpa aqui, né? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhe: De quem é este fiz de inscrição? Responderam: De César. Disse então Jesus: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. Lucas 20, 20 em diante. Observando-o, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. É o comum, né? Mas aconteceu. Então constaram dizendo: Mestre, sabemos que falas, ensinas retamente, e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Versículo 23. Mas Jesus, percebendo-lhes, respondeu: Mostrai-me um denário. De quem eu fiz a inscrição? De César. Portanto, disseram: De César. Então lhes recomendou Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admiraram-se da sua resposta. Calaram-se. Discerniram entre as reivindicações de César e as de Deus. Honre o Senhor com uma autoridade máxima. Então é claro que precisamos arcar com prestação de contas, né, do que precisamos fazer na vida cotidiana, na vida profissional. Só que uma coisa é o que é para César e outra coisa é o que é para Deus. Então precisamos honrar a Deus como a autoridade máxima. Terceiro, passos para uma renovação dinâmica. Enquanto a antiga aliança enfocava as práticas externas da piedade, Jesus apresenta a piedade como assunto do coração, certo? Certo. Ele contrasta a piedade sincera, profundamente sentida, com as práticas externas, hipócritas e pretensiosas de piedade entre os fariseus. Ele adverte seus discípulos contra permitir que mesmo obras genuínas e boas distraiam da devoção sincera a ele. A piedade é questão de desenvolver um relacionamento íntimo, que eu sempre falo, com Deus vivo. Aprendendo o entusiasmo de uma vida que nos aproxima de seu coração de Pai. Mateus 6, 5 e 6. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições. Mateus 6, 7, 8, né? E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai,
saiba de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então, ore sempre com honestidade e sinceridade, experimente um momento de oração em particular, abandone qualquer ostentação de religião que seja feita apenas para a aprovação dos seres humanos. Ok? Então, nós precisamos orar sempre com honestidade e sinceridade, né? E por isso precisamos de momentos particulares nossos para oração e abandonar qualquer ostentação religiosa, né? De que eu faço, eu subo um monte. Tem gente que tira selfie. Fui ao monte, estou no monte. Estou jejum assim, estou não sei o que, estou blá blá blá. Querendo mostrar, ostentar uma religião, né? Buscando aprovação de pessoas, de seres humanos. Mateus 6, de 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Lucas 11, 2, 4. Então lhes ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos, e a todo o que nos deve, e não vos deixeis cair em tentação. Empregue diariamente a oração do Senhor como esquema para adoração. Olha só que interessante, naquela oração do Senhor que muitos chamam de oração do Pai Nosso. Então nós temos um esquema de adoração, intercessão, petição, luta e louvor pessoais. Então é um grande desafio isso para todos nós. Mas é uma benção. Lucas 10, 38 e 40. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta que dava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Ali, quietinha, né? Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta, te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Evite colocar a obra do Senhor como prioridade sobre a presença do Senhor, né? Prefira o lugar de Maria, aprendendo aos pés do próprio Jesus, mas sirva como Marta, quem ele elogiava. Então, mesma coisa, eu não posso preparar a aula que eu preparo para você, gravo um vídeo, e eu não ter o meu momento com Deus, né? Então, é uma incoerência e o Senhor condena isso. Precisamos entender isso. Lucas 18, 1 a 3. Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Versículo 4. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? E digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contanto, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Pratique a oração paciente,
persistente e perseverante. Amém? Mateus 22, 34 em diante. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esse é até um tema que eu compartilho bastante no livro Amor Vertical e no outro livro também, que no momento que eu gravo esse vídeo estou concluindo ele como um ensinamento muito importante para as nossas vidas. Marcos 12, 28, 30. Chegando os escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E quando ele fala isso aqui, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e continua: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Ele está fazendo uma referência ao Shema judaico, que é um conjunto de trechos da palavra, e esse aqui está incluído, está lá em Deuteronômio capítulo 6, se eu não me engano, 6 ou 4, agora fiquei na dúvida, deixa eu consultar aqui, para eu te falar uma impropriedade, uma inverdade. Deuteronômio, se eu não me engano, é o 6 mesmo. Deixa eu confirmar aqui. Isso. Deuteronômio 6, a partir do 4, por exemplo, né? Fala sobre esse trecho que Jesus repetia. Então, quando Jesus falou isso para os judeus, principalmente sendo um escriba, ele sabia que Jesus estava fazendo referência a esse texto de Deuteronômio. Por quê? Porque esse texto de Deuteronômio, esse trecho, com alguns outros textos, eles compõem o que é chamado de Shema judaico. Então, é o conjunto de recitações, de palavras que o judeu ele ouve e proclama algumas vezes ao longo do dia. Então, o pai judeu, desde bebê, ele, vamos dizer assim, profetiza, declara, ensina exatamente esse Shema por 2 vezes ao dia, se eu não me engano. E então os judeus sabiam, quando Jesus falou isso, os judeus sabiam que é algo que eles aprendem, ouvem, ensinam desde que nascem, né? Então eles entendiam muito bem aquilo que Jesus estava falando. E aí então continua. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes, disse-te o escriba. Muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Então, muito interessante isso. Lucas 10 é uma outra versão desse acontecimento agora em Lucas. Lucas 10, 25 e 26. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para dar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças,
e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Saiba que apenas o amor total a Deus pode dar poder a você para amar corretamente a si mesmo e ao seu próximo. Amém? Mateus 26, 26 e 28. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, e deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Aleluia. Oh, que bênção. Derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E no 29. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Nós vamos participar da mesa com o Senhor verdadeiramente, né? Não apenas simbolicamente na ceia do Senhor. Porém, vamos continuar aqui em outros evangelhos. Marcos 14, 20 e 25. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade eu vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Aleluia. Lucas 22, 15. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e parti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. 19, Lucas 22. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por mim, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Então celebre com frequência a ceia do Senhor. Aproxime-se dela com fé, recebendo a vida e a cura que a mesma fornece. Quarto e último passo dessa lição, dessa aula, vamos falar sobre passos para uma obediência fiel. Obedecer ao Pai era extremamente importante para Jesus. A obediência é a resposta da fé a qualquer instrução de Deus. Jesus ensinou que a verdadeira fé sempre será manifestada em obediência à vontade revelada de Deus. A vida cristã de sucesso resulta de buscar e conhecer a vontade de Deus e então praticá-la com fé. Então, nosso sucesso como servos de Deus, filhos de Deus, é buscar e conhecer a vontade de Deus para praticá-la em fé. Lucas 1:38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Anote a atitude de Maria, submeta seus planos de futuro à vontade de Deus. Mateus 6:22 em diante. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas terão. Lucas 11:34 e 36. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo.
Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Muito importante isso. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia, quando te ilumina em plena luz. Esteja cheio da luz da vida, para que não haja escuridão em você. Tenha um olho bom. Desenvolva um compromisso pessoal com o Senhor e com sua vontade. Mateus 13, de 1 em diante. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. De muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu, continuando no 5, né? Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Outro enfio caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60, a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e perguntaram: Por que eles falam por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois aos que têm se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Interessante, né? De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de meu grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, 13:16. Mateus: Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não viram. Atendeis vós, pois, a parábola do semeador. Ou seja, já que vocês estão ouvindo algo precioso que nem aqueles homens ouviram, abra o coração de vocês, que seja um solo fértil para a palavra. A todos os que ouvem a palavra do reino, continuando 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno, arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo. Qual é a sua prioridade de vida? São os cuidados do mundo? Preste atenção, hein? E a fascinação das riquezas sufocam, matam a palavra e ela fica infrutífera. Marcos 4, 1-3. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi: Eis que saiu o semeador a semear.
E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol e a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Precisamos criar raízes para uma vida frutífera. Marcos 4, 7 em diante. Perdão. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos 4, 10 em diante. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se encaixa por meio de parábolas, para que vendo vejam e percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Marcos 4, 13 em diante. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Marcos 4, 16 e 17. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Eles, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Marcos 4, 18 a 20. Os outros, os semeados entre os espinhos, volta aqui. Os outros, os semeadores entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, fascinação da riqueza e demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então, quando nós vamos de volta no cuidado, sempre tem alguma coisa que chama atenção, que vamos fazer, e se ficarmos nessa, não conseguimos realizar a combinação ideal para o nosso caminhar frutífero, né? Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Lucas 8, a partir do 4. Afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, continuando no 7, né? Outra caiu no meio dos espinhos, e estes ao crescerem, com ela a sufocam. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Lucas 8, 10 em diante. Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. E este é o sentido da parábola: a semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vêm a seguir o diabo, e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Lucas 8,13. Aqui caiu sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Aqui caiu entre os espinhos, são os que a ouviram e no recorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Que o Senhor nos livre disso. Aqui caiu, versículo 15, aqui caiu na boa terra,
são os que têm ouvido de bom e reto coração. Retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Amém. Reconheça que a utilidade da palavra de Deus em sua vida é determinada por sua perspectiva e educabilidade. Determine-se a obedecer a palavra de Deus. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, sim como tu queres. Está lá em Mateus 26:39. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, sim o que tu queres. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Lucas 22:42. Então, tá vendo aqui que um dos piores momentos da vida de Jesus aqui, enquanto 100% homem, ele queria que fosse diferente ali pela dor, pelo sofrimento de ser transformado em todos os nossos pecados, né? Por Deus, transformado por Deus. Então, nesse momento dele de angústia, de dor, ele clamou para que Deus repensasse a vontade dele, né? Mas que fosse feito segundo aquilo que o Senhor queria. Prefira a vontade de Deus à sua própria. E aí? Esses ensinamentos te edificaram? Eu quero te entregar alguns presentes. Quero te entregar um guia com 3 passos, 3 princípios simples e poderosos, mas que, se praticados, vão nos ajudar a renovar a vida espiritual. E também quero te entregar os slides dessa aula, tudo bem? Como é que você faz para baixar esses presentes? Você baixa os presentes aqui em cima, tá vendo aqui, ó, baixa os presentes, ok? Você baixa também na descrição desse vídeo, ok? Clique aqui na descrição. E aqui na lateral, no final do vídeo, vai aparecer para você baixar também. Tudo bem? Eu quero te pedir que você também compartilhe esse vídeo. E quando você compartilha esse vídeo, você faz com que essa verdade, que esses princípios cheguem a mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal e marcar o sininho para você ser notificado quando eu publicar novos vídeos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.